Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um BC Inside. Esse nosso compromisso de deixar você por dentro das canções e curiosidades sobre a banda Chama. Ultimamente, nós estamos falando sobre os discos, algumas curiosidades, lados Bs, e hoje a história é desse disco aqui, Fim da Estrada, que é o nosso quarto álbum de estúdio e ele tem muitas curiosidades, a começar pelo nome. Fique comigo e conheça as histórias de hoje. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Insider de toda quarta-feira. Hoje falando um pouco sobre o disco Fim da Estrada, que é o nosso quarto álbum de estúdio. Se você é novo por aqui, clique no botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para que você seja lembrado toda vez que nós subirmos um conteúdo novo. Se ao final do vídeo você gostar do conteúdo, dê um joinha, porque é assim que o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. Se você já está sempre conosco aqui, compartilhe o link desse vídeo, traga mais pessoas para conhecerem também a banda Chama. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o disco Fim da Estrada. Algumas curiosidades desse disco que é tão importante na carreira da banda Chama. Por quê? Porque esse disco consolidou essa nova etapa da banda Chama, definindo qual seria o nosso som, né? Qual seria o ritmo da banda Chama, que nos primeiros discos atacava para todos os lados. Tinha rock, tinha reggae, tinha pop, e aqui nós definimos por ser uma banda cristã pop. Muito bem, vamos falar então sobre algumas curiosidades do disco Fim da Estrada, a começar pelo nome. Porém, antes de falar do nome, eu quero voltar um pouco mais no tempo, porque vocês viram que os primeiros discos da banda Chama foram lançados de 4 em 4 anos. Não era porque a gente queria, não era porque faltava material, mas é porque faltava dinheiro. O orçamento para a gravação de um disco sempre foi muito pesado e a banda Chama, ela sempre sobreviveu das ajudas de shows que nós fazíamos. Não tinha assim uma participação da paróquia, por exemplo, que a gente participa. Não. A nossa arrecadação era dos shows e de venda também de CDs que a gente ia guardando para poder gravar. E isso acontecia basicamente de 4 em 4 anos. Esse disco aconteceu depois de um hiato de 7 anos. Vale a pena lembrar isso porque quando nós começamos a trabalhar esse disco, eu já sabia que o próximo disco seria com tema livre. Ou seja, o primeiro disco nós falamos do Espírito Santo, o segundo nós falamos de Jesus Cristo, que é o penhor da nossa salvação, e o terceiro disco nós falamos de um Deus que é Pai e que nos convida a recomeçar todos os dias. Eu já sabia que esse disco seria de tema livre. Porém, quando nós começamos a trabalhar esse disco, dos membros fundadores da banda, só restávamos 2, eu e o Kiko Pires. Nós fomos trabalhando, tocamos muito o CD Recomeçar, fizemos, já que foi um hiato tão grande, nós ficamos basicamente esses 7 anos tocando Recomeçar com algumas músicas dos discos anteriores. Em meados de 2007, nós começamos a trabalhar esse disco já com Cleiton Paiva na bateria. Pois bem, no final de 2011, a gente já estava bem inclinado a gravar um novo disco. As músicas já estavam todas prontas, algumas mais antigas, algumas músicas mais novas, por exemplo, A Busca, que já era de 2011. Tem um lado B que eu quero falar aqui, que ele é importantíssimo hoje na nossa história. Um lado B que acabou virando talvez um grande sucesso da banda Chama, mas eu vou chegar lá. Algumas canções como Dai-me Forças foram escritas depois, mas outras como Meus Sonhos, por exemplo, é de 2006. Meus Sonhos foi escrita logo que a Fernanda Rodrigues entrou na banda e foi fruto de uma conversa minha com ela no MSN. Então assim, já tinham canções antigas e algumas novas. Pois bem, com a saída do Kiko Pires, sabe que eu pensei assim, será que é hora da banda parar?
A gente já caminhou por tanto tempo, será que é hora de dar um time mesmo e talvez partir para outras coisas? E aquilo ficou na minha cabeça, mas mesmo assim, o Kiko saiu em dezembro de 2011, quando foi em abril de 2012, o Alexandre Antonieto, que está conosco até hoje, foi quem gravou esse disco. E eu comecei a questionar quando essa canção, que não foi a primeira a ser escrita, de maneira alguma, essa canção Fim da Estrada, ela foi escrita por volta de 2011, 2012. E eu nem imaginava que ela fosse o tema do disco. Eu me recordo que eu estava tocando uma Santa Missa num sábado à noite e me veio essa harmonia com esse arranjo. Vem comigo, vem descobrir. Eu estava na missa e eu peguei o folheto da missa e em cima do que estava escrito no folheto eu peguei uma caneta e fui escrevendo. É preciso decidir agora, o tempo não ousa esperar. Junte-se a mim, vamos embora, retome o seu caminhar. A inspiração para escrever essa canção foi lembrando das pessoas que passaram pela Banda Chama e que forjaram a nossa história, nos ajudaram a escrever a nossa história. Alguns ficaram pelo caminho, outros deixaram de seguir, mas eu digo que, ainda que seja difícil, vou. Inclusive, é o que fala na canção. Pois bem, então depois de 7 anos, nós entramos em estúdio e nesse disco aconteceu a mesma coisa que já havia acontecido nos anteriores. As meninas que passaram ensaiando esse disco, que começou com a Fernanda Rodrigues, que eu me recordo que no Natal de 2007 ou 2008, se não me engano, nós fizemos uma participação num especial de Natal na TV Sistec, e a Fernanda Rodrigues cantou a música Amor Capaz de Esperar. Para vocês verem que algumas canções já eram mais antigas, porque a gente não esperava que fosse acontecer esse ato de 7 anos. A gente esperava que 4 anos depois, ali, 2006, 2010, a gente já estaria lançando um novo disco, o que não aconteceu, porque Deus estava preparando o nosso caminho para começar uma nova história, uma nova trajetória. Então a Fernanda Rodrigues chegou a preparar esse disco, Samila Rodrigues chegou a preparar esse disco, Mel Braga começou a ensaiar esse disco, inclusive Samila e Mel Braga chegaram a ir ao estúdio, chegaram a colocar voz em algumas canções, mas optaram por sair antes da finalização do disco. Pois bem, quando foi no Natal de 2012, nós estávamos com um disco no estúdio, precisando finalizar e não tínhamos vocalista, uma voz feminina. E eu havia definido a Banda Chama como uma banda pop, porém com uma mulher mais à frente do vocal. Eu ficaria mais na retaguarda, nos backings e fazendo as guitarras. E naquela dúvida ali do que fazer, quem a gente chamaria para gravar o disco, porque não poderia ser alguém só para gravar o disco e depois sair. Eu não queria uma participação especial. Eu queria alguém que viesse para ficar na Banda Chama. No Natal, então, de 2012, Reginaldo me apresentou uma pessoa que é a Tayane Soares, que chegou, conheceu as músicas e quando foi ali em janeiro, começou a gravação do disco lá em Matipó. Esse disco teve também essa curiosidade. Os primeiros foram gravados aqui em Caratinga, no estúdio do Celso Lee. A partir desse disco, a banda teve uma reviravolta. A gente procurou outros ares e uma forma de talvez profissionalizar mais o nosso trabalho, obter uma melhor qualidade, obter informações de pessoas diferentes, pessoas que não estavam muito próximos de nós, e nós encontramos isso no Paulo Delas Posses, ali em Matipó, que quem foi começou a dar essa guinada no nosso trabalho. Então, eu já falei sobre algumas curiosidades do disco. A primeira, que é o título, que foi uma inspiração, mas o mesmo Deus que me inspirou esse título e colocou todo mundo em polvorosa, inclusive a banda, esse mesmo Deus nos respondeu depois que ali no Calvário também todos pensavam que era o fim, mas na verdade era só o começo. Ou seja, Deus estava nos dando com esse disco uma nova oportunidade de sermos melhores, de servi-lo melhor e de evangelizar cada vez mais longe. Bom, então eu falei sobre algumas curiosidades, que esse disco
levou 7 anos para ser gravado, não por falta de material, mas por falta de verba. Falei também que o nome do disco foi enigmático, mas que Deus nos revelou o que ele queria dizer com esse nome. E eu falei também de um lado B importantíssimo desse disco. Veja bem, quando nós preparávamos esse disco, uma música surgiu por volta de 2010. E ela falava mais ou menos assim: deixei meu barco ancorado no cais e sem olhar para trás, não o vi se afastar. E a cada dia ele se afastava mais, tirando a minha paz. Quando vi, não dava mais. E assim foi com meu coração, que era firme e forte no Senhor, sempre ancorado em seu amor. Mas o mar da vida me levou, agora nem sei aonde estou, mas senti saudades, vou voltar. Você sabe que música é essa? Essa música se tornou agora, em 2022, talvez o maior sucesso da banda Chama. E quando eu falo sucesso, eu gostaria até que vocês entendessem bem. Sucesso para mim é que essa canção atingiu mais pessoas, mais almas foram tocadas, mais pessoas conheceram essa canção e através da canção voltaram o seu olhar para aquele que nós anunciamos, que é Jesus Cristo. Essa música, O Barco, ela foi lançada em dezembro de 2022. Ela já está beirando 130 mil streams somente no Spotify. Então, aquilo que era um lado B e que talvez, entre aspas, não serviu para esse disco, anos depois, 9 anos depois, serviu para ser um novo gás na nossa história. E eu posso dizer que se o disco Fim da Estrada abriu novos horizontes para a banda Chama, a canção O Barco abriu portas jamais imaginadas por nós. Nós fomos gravar essa canção lá com a turma da Lance Digital, que é a mesma produtora da Eliana Ribeiro. Hoje nós também estamos com eles, trabalhamos com eles. Quem nos produziu foi o Samuel Ferreira. Samuel, que é da Canção Nova, hoje toca no PHN, mas já tocou com Dunga, já tocou com Eliana, já fez dupla com o Rinaldo Chabur. É um grande produtor, ele que tem feito as produções atuais da banda Chama. Começou com O Barco, depois já passou por Tu És, agora está passando pela canção Eu Me Rendo, que já está pronta e prestes a ser gravada, e também um outro single que vai ser lançado provavelmente em abril. Ou seja, como é que uma canção que era um lado B pôde fazer tão bem? Mas é o que eu digo, as canções, como tudo na nossa vida, tem um tempo. E Deus sabe o tempo que aquele trunfo deveria ser usado. E nós lançamos essa canção O Barco em 2022 e que é um grande sucesso e que tem abençoado tantas vidas por esse Brasil afora e fora do país também. Uma curiosidade sobre algo que talvez você não tenha prestado atenção nesse disco Fim da Estrada. A faixa 6, ela tem o nome de Trajetória, né? A nossa história, de onde começou até onde está. E ali eu falo muito bem, contando um pouco mesmo dessa minha história na banda Chama, né? Hoje acordei pensando na minha história, toda a trajetória até chegar aqui, lembrei de onde me tirastes e até onde me levou, falando dos lugares onde eu nem imaginava ir e que Deus me levou através da banda Chama. E tem uma curiosidade que talvez tenha passado despercebido, que é quando nós falamos assim: confiando na palavra de Hebreus, continuo a caminhar enquanto a sua mão me guiar. Mas que palavra de Hebreus é essa? Basta você pegar o nosso primeiro disco, Coração em Chamas, e ver uma palavra chamada promessa, que está no fundo de caixa do CD. Ali no fundo de caixa, logo atrás do CD. Se você tira o CD, está escrito embaixo ali um texto chamado A Promessa. A Promessa foi quando, na transição de Luminares para a banda Chama, Deus nos revelou essa promessa num dia de oração, numa capelinha que nós rezávamos lá perto do hospital. E Deus me deu essa palavra, Hebreus 10:32, que é a recompensa da fidelidade. E João Jesus, que era o nosso violonista naquele tempo, ele confirmou essa palavra em Abacuque 2,
e, confiando nessa palavra, continuo a caminhar enquanto Deus me permitir. Participaram desse disco, isso é interessante lembrar. Participaram então na voz feminina Tayane Soares, na guitarra eu, Juscelino Neves, no baixo Alexandre Antonieto, Giovanni Rodrigues, participou também Reginaldo Coimbra. Quem produziu os teclados desse disco foi o Davidson Matos, que é um cara extraordinário aqui da nossa cidade mesmo. Quem fez os backings fomos nós mesmos, eu, Reginaldo, Dr. Cleidson Santos nos ajudou também, e nós fomos dirigidos pelo Elias Pires, numa produção conjunta com o Paulo Deles Postes. Esse disco foi gravado aqui pertinho da gente, 100 quilômetros, olha lá, em Matipó, e foi realmente uma grande virada de chave para a nossa história. Se você ainda não o conheceu, procure ouvi-lo, está disponível em todas as plataformas digitais. Bom, e assim nós encerramos esse BC Insider de hoje, onde eu contei algumas curiosidades desse disco, que é o nosso quarto de estúdio, Fim da Estrada, e que você pode conhecê-lo melhor ouvindo nas plataformas digitais. Até a próxima semana com mais um BC Inside, com mais alguma história interessante de alguma canção, algum momento especial da vida da Banda Chama. Até lá, fiquem com Deus.